Boa noite, irmãos. Estamos dando início ao nosso culto, dia 31 de maio, culto da noite, mês do lar. Nós temos tratado ao longo do mês de maio o assunto de família. E eu gostaria de, antes de mais nada, convidar os irmãos a curvar as vossas frontes. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado, ó Pai, por esse dia. Obrigado pela oportunidade de nos reunirmos novamente para ler e meditar na Tua Palavra sobre esse tema tão importante que é a unidade da família. Abençoa-nos, ó Pai, como igreja. Rogamos as Tuas bênçãos sobre essa nova situação que estamos vivendo a partir do dia de amanhã, quando poderemos retomar as atividades presenciais. Obrigado a Deus que possamos usar com sabedoria essa liberdade que está nos dando a situação que se propõe agora, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos falar hoje à noite o último tema do mês do lar, separados pelo pecado, reaproximados pelo perdão. Como eu falei, nós estamos estudando ao longo do mês de maio o tema da família, usamos vários personagens bíblicos, ligando-os com o tema da família. Nós vimos Adão e Eva, um casal que foi separado da comunhão por Deus por causa do pecado, e do perigo que casais correm ao separar de Deus, colhendo frutos amargos na vida conjugal e muitos chegando até mesmo depois à separação. Também falamos das mulheres tolas, como Rebeca, que articulou com Jacó, roubando a bênção que pertencia a Esaú, levando a Esaú a jurar a morte do irmão, e esse então precisou fugir, promovendo assim a separação entre os irmãos por muitos anos. Falamos também e aprendemos sobre o amor entre irmãos. Lázaro, Marta e Maria foram separados pela dor da morte de Lázaro, mas o Senhor Jesus Cristo reaproximou eles pelo amor que ele tinha entre esses irmãos. E a semana passada falamos de Zacarias e Isabel. Foram separados pelo silêncio durante a gravidez de Isabel, mas reaproximados pela promessa de um filho. E vimos que os casais precisam se adaptar às novas realidades que surgem no decorrer do casamento. O casamento não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona. E muitos obstáculos acontecem e precisamos aprender a enfrentá-los. Sendo hoje o último domingo do mês da família, eu gostaria de falar sobre o perdão. O perdão abrange todos os membros de uma família: pai, mãe, marido, esposa, filhos, irmãos. Infelizmente, nós não estamos imunes ao pecado. E por conta disso, por estarmos sujeitos ao pecado, podemos ofender uma esposa, um marido, um filho, um irmão. E precisamos aprender a perdoar e pedir perdão. Porque a falta do perdão no meio de uma família, isso afeta o convívio familiar. Famílias cristãs estão sofrendo por falta de perdão. Famílias cristãs sofrem porque entre os seus membros não há perdão, não há restauração, não há reconciliação. Como mencionamos já na mensagem anterior, é triste observarmos irmãos que não podem se encontrar num mesmo evento, onde os pais fazem uma ginástica em dias como aniversário, Natal, onde um irmão que não pode ver a cara do outro, então um vai de manhã, o outro vai à noite na casa dos pais. Também falamos e mencionamos de casais que convivem no mesmo teto, mas não conversam entre si. Tudo isso por causa do quê? Por falta de perdão. Então hoje à noite eu gostaria de falar sobre o perdão e como a falta dele nos separa de pessoas que mais amamos, que são os membros da nossa família. É nossos filhos, nossa esposa, o nosso marido, as irmãs, os maridos e os irmãos. Muitas vezes, por falta de perdão, deixam de ter um convívio sadio. Então, para isso, eu gostaria, em primeiro lugar, de esclarecer algumas coisas sobre o perdão. Alguém já definiu o perdão como algo raro, caro
e difícil, mas necessário. O perdão não deve ser uma reação positiva com a ofensa. Desculpa, o perdão deve ser uma reação positiva com a ofensa e não uma reação negativa com o ofensor. O que nós fazemos muitas vezes é não reconhecer que tal pessoa que nos ofendeu está passível também ao erro como nós, e nós então ignoramos ele, não separamos a pessoa da ofensa. Nós devemos perdoar para nos aproximar dessa pessoa. Na ofensa temos a oportunidade de perdoar ao invés de nos amargurar. Uma reação positiva significa usar a experiência da ofensa e transformá-la na oportunidade para o crescimento na vida cristã. Meditando sobre como o próprio Senhor Jesus Cristo reagiu como sendo o ofensor, como sendo o ofendido, para conosco que somos o ofensor. Então podemos meditar a respeito de que, da mesma forma que Deus, sendo o ofendido, nos perdoou, nós também devemos perdoar aquele que nos ofende. No perdão nós temos a oportunidade de ver Deus usando como um instrumento a situação para nos moldar. Davi teve uma experiência onde ele reconheceu que o que estava acontecendo com ele, as ofensas que estavam sendo proferidas a ele, era uma maneira de Deus, era um instrumento de Deus para a sua vida. Vamos ver ali, 2 Samuel capítulo 16, versículos 5 a 11. 2 Samuel 16, versículos 5 a 11. Segunda Samuel 16, versículo 5 diz assim: Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: Fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão. Este agora na tua desgraça, porque é homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar-lhe e tirarei a cabeça. Respondeu o rei: Que tenho eu contigo, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse amaldiçoa a Davi, quem diria por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: Eis que meu próprio filho procura tirar a minha vida. Quanto mais ainda esse benjamita? Deixai-o que amaldiçoe-me, pois o Senhor lhe ordenou. Então Davi viu aqui, nessa experiência, o Deus usando a Simei para amaldiçoar Davi, e Davi reconhecendo que era Deus que estava instrumentalizando aquela situação. Então nós devemos entender que em muitas situações onde passamos por confronto e pessoas nos ofendem, podemos enxergar ali Deus usando aquela situação como um instrumento para nos moldar, para moldar o nosso caráter cristão. Devemos extrair da ofensa a oportunidade para desenvolver o nosso caráter cristão. Quando perdoamos, estamos reconhecendo que aquele que nos ofende, ele que nos ofendeu, ele já está recebendo as consequências da sua ofensa. O ofensor sabe que está agindo contrário à vontade de Deus. E perdoando essa pessoa, nós estamos cooperando com Deus na vida do ofensor.
nós devemos deixar Deus tratar a vida daquele que nos ofende. O nosso papel é perdoar. Alguns entendem que só devem perdoar se a pessoa reconhecer o erro e vir pedir perdão. Na verdade, nós devemos perdoar a pessoa bem antes dela reconhecer que errou conosco e de pedir perdão. E o contrário também é verdadeiro. Aquele a quem nós ofendemos tem nos perdoado bem antes de nós irmos lá pedir perdão. Agora entenda, o perdão ele não é uma emoção. Tem pessoas que acham que só devem perdoar se sentir que devem perdoar. Não, o perdão não é uma emoção. Você não deve sentir que deve perdoar. O perdão é uma decisão. Cabe a você perdoar, sentindo vontade ou não. É um ato da minha vontade e não das minhas emoções. Então você não precisa sentir que deve perdoar. Você deve perdoar, decidir perdoar. Quando perdoamos, nós estamos decidindo não mais levantar aquela ofensa diante de Deus, das outras pessoas e de nós mesmos. É decidir não mais lembrar a situação. Por mais que não temos a capacidade que Deus tem de esquecer todas as coisas, nós não temos essa capacidade, mas nós temos a capacidade de lembrar que perdoamos. Quando aquela imagem da situação vier à nossa mente, nós devemos rejeitar, porque nós somos responsáveis por nossos pensamentos e devemos cultivar aquilo que é bom e não o que é ruim. O apóstolo Paulo fala ali em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que nossos pensamentos devem ser cultivados com aquilo que é bom. Ele diz assim, Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, quando vem a imagem, vem a lembrança de alguém que nos ofendeu, devemos rejeitar essa lembrança e pensar naquilo que é bom. Então eu perdoei essa pessoa, eu já reconciliei com ela, já restaurei a comunhão com ela. Então não devo permitir que esses pensamentos penetrem em minha mente. Ainda o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, que nós devemos colocar os nossos pensamentos cativos. Ele diz, 2 Coríntios 10, 5, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então nós devemos levar diante de Deus, colocar o nosso pensamento em obediência a Cristo. E quando nos vem a lembrança de algo que aconteceu, colocar diante de Deus e lembrar que já foi restaurado, já foi reconciliado. O texto de Mateus capítulo 18, versículo 21 a 35, nós já lemos ele durante esse mês, e nós vamos ler, não agora, mas vamos, durante a mensagem, ler alguns versículos. Aqui nós temos a narração da parábola do credor que ajustou conta com os seus devedores. Na verdade, o versículo 21 e 22, a parábola começa no versículo 23 e ela foi motivada pela pergunta que Pedro fez ao Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 21 e 22, a parábola conta que, por causa da pergunta do apóstolo Pedro, Jesus mostra desaprovação entre duas pessoas que deviam. A dívida do primeiro era de 10.000 talentos. 10.000 talentos equivalem, em dias de hoje, a algo em torno de 470 milhões de dólares. Em reais, 2 bilhões e 630 milhões de reais. Já a dívida do segundo era de apenas 150 reais. Essa diferença absurda e desproporcional é o tamanho do perdão de Deus para conosco. Comparando o perdão que nós devemos conceder àquele que nos ofende, o perdão que Deus concedeu a nós é de 2 bilhões e 630 milhões e aquele que nos ofendeu é 150 reais.
Então devemos entender que o perdão ele é primeiramente ilimitado. Versículo 21 e 22 diz, de Mateus 18. Então Pedro, aproximando-se, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Já falamos disso. 70 vezes 7 ao dia, ele vai equivaler a 490 vezes. E isso dá 2 minutos. Ou seja, se teu irmão te ofender a cada 2 minutos, você deve perdoá-lo. Embora seja uma comparação exagerada, o princípio aqui é termos a consciência de que, assim como Deus nos perdoou, devemos perdoar o que nos ofende. E o perdão que Deus ofereceu é de maior proporção. Então nós devemos também perdoar aquele que nos ofende. Não há limites para o perdão, não há catálogo, né? Tem pessoas que gostam de catalogar, esse perdão eu perdoo. Mentiu para mim, eu vou perdoar. Ele pegou 10 reais da minha carteira sem pedir, eu vou perdoar. Mas ele fez tal coisa, isso eu não perdoo. Não há limites para perdoar. Assim como também o perdão ele é imensurável. Nós acabamos de falar, né, do tamanho do perdão que um teve para com o outro, que é o versículo 23 ao 27. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo pagarei." E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, perdoando-lhe a dívida. Então nós vemos aqui que é imensurável, não tem tamanho. 10.000 talentos, como eu disse, 2.630 bilhões de reais. Ele podia vender a esposa, filho, ele por 300 gerações e não pagaria essa dívida. O Senhor Jesus Cristo fez de propósito essa comparação, porque não há tamanho que não possamos perdoar. Não tem tamanho. Quando não perdoamos nosso irmão, nós nos fazemos maior que Deus. Deus nos perdoou a maior ofensa. Então, por que nós não podemos perdoar aquele que nos ofende em menor proporção? E em terceiro lugar, o perdão ele é indispensável, que é o versículo 28 a 35. Saindo, porém, aquele servo que foi perdoado, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava, dizendo: "Paga-me o que deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e pagarei." Ele, entretanto, não quis saber. Antes, indo-se, o lançou à prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar cada um a seu irmão. Veja, o perdão é indispensável. Ele é indispensável ao ofensor, ou seja, precisamos perdoar porque Deus nos perdoou. Nessa parábola, o Senhor Jesus conta, os 10.000 talentos era impagável. Mas mesmo assim, aquele homem, ele clama e pede para que o seu Senhor seja paciente e ele vai pagar tudo. Ele não tinha como pagar tudo. E aquele Senhor, então, usou de bondade, perdoando aquele homem. E ele não usou da mesma bondade para o seu conservo.
que devia R$ 150. Então, o perdão ele é indispensável, ele é necessário. Precisamos perdoar porque nós somos perdoados. Deus nos perdoou. E quantas vezes nós ofendemos e agimos de maneira errada contra os nossos irmãos e Ele nos perdoa. Então, assim como as pessoas têm nos perdoado, nós também devemos perdoar as pessoas. E aqui falando no contexto de família, perdoar um irmão, perdoar um pai que muitas vezes erra conosco, perdoar uma esposa, um marido, um filho. O perdão ele é indispensável. Quando nós não perdoamos, quando nós rejeitamos perdoar, nós só temos a perder com isso. Porque a falta de perdão cria raiz de amargura em nossos corações. Na verdade, enquanto nós não perdoamos, o nosso ofensor, ele permanecerá 24 horas conosco. O livro A Provisão Divina para a Saúde, do Dr. S. Macmillan, ele diz assim, o livro chama A Provisão Divina para a Saúde. Ele falando sobre a falta de perdão, ele diz, no momento em que começo a odiar um homem, torno-me seu escravo. Meus ressentimentos produzem hormônios de tensão no corpo e fico cansado após poucas horas de trabalho. O trabalho que antes era agradável agora é insuportável. Até mesmo as férias deixam de me dar prazer. O homem que eu odeio me acompanha onde eu vou. O homem que eu odeio não me permite dormir. Minha cama é uma tortura. Realmente devo entender que sou um escravo do homem sobre o qual recaiu o meu ódio. A amargura traz consequências não apenas sociais, ela traz consequências físicas, mentais e espirituais. Pessoas morrem por não perdoar. Não é uma questão apenas de obedecer, mas é questão de inteligência perdoar o nosso ofensor. Esse médico, ele constatou isso, não, como a gente costuma dizer, de orelhada. Não, ele estudou pessoas que, por não perdoar, estavam ficando doentes. Para onde ela olhava, para onde ela ia, o seu ofensor estava junto. Ela não tinha prazer, nem mesmo na comida que estava comendo. E, infelizmente, muitas famílias de crentes, em muitas famílias existe o ressentimento contra a esposa, contra o esposo, contra o filho, contra o pai, contra o irmão. Se somos realmente novas criaturas e desejamos de todo o coração seguir os passos de Jesus Cristo, nós devemos perdoar, independente se a pessoa vem pedir perdão ou não. Perdoe aquele teu irmão, perdoe o seu marido, perdoe sua esposa, perdoe seu pai. Ele é humano como você. Ele deixou de ser o seu super-herói lá quando você tinha 5 anos de idade. E você começou a perceber que ele é tão falho quanto você. Perdoe o membro da sua família se você tem estado em desavença com ele. As rivalidades dentro do lar não afetam apenas aquela casa, afeta também a igreja. As igrejas sofrem quando um lar está dividido, está em briga. Não tem como separar a vida cristã da vida familiar. Não tem como separar o meu lar da minha igreja. Posso até tentar manter a aparência, e muitos fazem isso. Muitos casais na igreja é uma coisa e dentro de casa é completamente outra. Na igreja tudo vai bem, mas no lar tudo vai mal. Deus, que conhece os nossos corações, dele nós não podemos esconder o sentimento de desprezo, de ódio, de indiferença que temos para com um membro da família. Precisamos urgentemente retomar a harmonia em nossa família, para que possamos viver em comunhão com Deus, não apenas nas nossas casas, mas também em nossas igrejas. Você já deve ter ouvido aquela história da garotinha que disse para seu pai que gostaria que todos os dias fosse domingo. E o pai então perguntou para ela por quê
ela gostaria que todos os dias fossem domingo. E ela respondeu: porque aos domingos vamos à igreja. E lá na igreja o Senhor é tão diferente do que é em casa. Lá na igreja o Senhor nos trata tão bem que nem parece ser o mesmo Pai dos demais dias da semana. É triste, né? Tentar viver de aparência. Nós precisamos aprender a perdoar, a pedir perdão, a reconciliar. É lógico, uma ofensa, ele cria cicatrizes e demora muitas vezes para essa cicatriz. Cria feridas, né? Uma ofensa cria ferida e demora para essa ferida cicatrizar. Mas é necessário. Talvez você tenha de reconciliar com seu irmão. Talvez você convive com ele apenas pela tolerância. Talvez você, marido, vive com a esposa apenas porque precisa manter a aparência. Onde já se viu eu me separar da minha esposa? O que vão dizer de mim? O que minha família vai dizer? Então vai empurrando com a barriga um casamento. As esposas, às vezes, convivem com o marido tolerando porque não tem para onde ir. Seria vergonhoso voltar para a casa dos pais, ou às vezes não tem mais nem os pais. Tudo isso é triste. A solução é o perdão. Tanto eu como você devemos sondar os nossos corações, buscar a reconciliação, pois somente assim teremos lar feliz, lar sólido, alicerçado na palavra de Deus e no temor do nosso Senhor. Eu espero que os irmãos tenham entendido o objetivo dessas mensagens. Se eu fosse resumir tudo o que temos estudado ao longo deste mês, eu resumiria na seguinte frase. E guarde essa frase no seu coração. Guarde ela, e se você não lembra de nada do que foi dito, você pode rever as mensagens, mas pelo menos guarde essa frase que eu vou falar. O pecado nos isola de Deus e das pessoas. O perdão nos reaproxima de ambos. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos separa das pessoas. Mas o perdão nos faz reaproximar de Deus e das pessoas. Que Deus nos abençoe e que possamos viver na prática do perdão. Não de vez em quando, mas todos os dias. Possamos viver na prática do perdão para a glória de Deus, para o bem de nossas famílias, para o bem de nossas igrejas, para o nosso bem, como nós falamos aqui, conforme o Dr. Macmillan disse, a falta de perdão traz problemas para a saúde física, mental, espiritual. Que nós possamos ter aprendido ao longo desse mês a importância de uma família unida, reaproximada pelo amor, pelo perdão, pela amizade. Assim como Marta, Maria e Lázaro eram irmãos e amigos, se amavam. Jacó e Esaú, que embora se separaram por anos, puderam restaurar a comunhão, se abraçar, chorar. Que nós tenhamos essa disposição em nossas vidas. Se você está em desavença com um irmão, pegue aí o telefone, mande uma mensagem para ele. Se ele mora na sua casa, chame ele de lado, converse com ele, abrace, beije. Se bem que na pandemia não é aconselhável, mas reconcilie com ele, ore com ele. Que Deus nos abençoe, que os nossos lares possam estar unidos com o mesmo propósito de fazer o nome de Cristo conhecido àqueles que estão ao nosso redor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de passarmos o mês de maio meditando a respeito das famílias, das experiências de famílias que estão registradas na Tua Palavra e de como o Senhor pôde trabalhar nessas famílias, como o Senhor pôde fazer com que Adão e Eva tivessem ali, através do sangue de um cordeiro que foi sacrificado, pudessem se reaproximar, porque ambos, ao perceber que estavam nus, fugiram da Tua presença, mas o Senhor os cobriu através da morte daquele cordeiro.
como que Jacó e Esaú, apesar de terem se distanciado pelo ódio mortal até, puderam ser reconciliados no futuro. Como Ana pôde dedicar-se na instrução de Samuel, Joquebede pôde dedicar na instrução de Moisés e aproximá-los da tua palavra e serem usados por ti com sabedoria. Como Lázaro, Marta e Maria, que se amavam, puderam ter a alegria de ver o irmão ressuscitando através do teu poder. Ó Pai, queremos te louvar pela vida de Zacarias e Isabel, que naquele instante que eles tiveram a dificuldade da comunicação, se apoiaram na promessa de um filho e de que quando esse filho viesse ao mundo, Zacarias poderia falar novamente, e assim aconteceu quando João nasceu. E vimos que as dificuldades que surgem ao longo de uma jornada de casamento não deve nos separar, mas deve nos reaproximar e nos unir para enfrentar as dificuldades. E como vimos nesta noite, ó Pai, que o perdão possa ser verdadeiro em nossas vidas, que possamos decidir perdoar os nossos irmãos, nossos pais, nossas mães, nossos filhos, ó Deus, nossas esposas, maridos, possamos nos reaproximar por meio do perdão. O pecado pode nos separar, mas o perdão nos reaproxima. Abençoa-nos, ó Pai, essa semana e que agora, podendo nos reunir novamente, se é que não for tomada nenhuma decisão contrária, possamos nos alegrar no convívio da comunhão com os demais irmãos a partir de quinta-feira. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como eu disse, talvez quinta-feira poderemos nos reunir novamente na igreja. Nós vamos estudar uma melhor maneira de ajudar os irmãos acima de 60 anos que não poderão participar dos cultos, mas tem uma promotora aqui em Campinas que queria entrar com uma liminar impedindo a abertura das igrejas. Mas vamos orar. Sabemos que forças das trevas estão atuando para impedir a reabertura das igrejas. Vamos orar para que isso não aconteça e que o nosso prefeito possa ter pulso firme e manter a decisão que foi tomada. E que essa pandemia possa ser extirpada do nosso meio através de uma vacina, através de um medicamento, que Deus possa usar a sabedoria que Ele deu aos homens, aos cientistas, para descobrir uma maneira de banir esse vírus do nosso meio. Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa semana. Amém.